Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, o programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do direito de família. E hoje eu converso com o promotor de justiça do estado do Ceará, o professor Daniel Lira. Daniel Lira, ele tem um trabalho belíssimo com a violência doméstica e sobre violência doméstica, e tem desenvolvido um tema que ainda é muito carente e que ele tem sido um dos pioneiros no Brasil, que é da violência patrimonial. Ele é mestre, é doutorando e é professor, e hoje nós vamos conversar especialmente sobre violência patrimonial, mas abrindo um pouco o leque dessa área que é a especialidade dele, que é da violência doméstica. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professor Daniel, e bem-vindo. Vamos começar essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço penhoradamente o convite, é uma satisfação ter a oportunidade de conversar com o professor Rodrigo, que é uma referência para todos nós, que inclusive tem um trabalho pioneiro nessa temática. Eu tenho consultado com relativa frequência os escritos e os trabalhos do professor. Então, é uma satisfação. Estou à disposição e tenho certeza que será uma ótima conversa. Então, vamos. Esse tema sobre o qual nós nos propusemos a dialogar aqui hoje, que é a violência patrimonial, é muito pouco tratado ou maltratado. Na verdade, para quem ainda não está acostumado com ele, tem um artigo que passa despercebido na Lei Maria da Penha, que, portanto, a violência patrimonial caracteriza-se como uma violência doméstica. Mas o mais importante, que eu acho interessante, que o professor Daniel faz, é que é essa conexão do direito penal com o direito de família. Daniel, como é que te despertou a desenvolver esse tema, a ter essa atuação nesse tema? O que te chamou a atenção disso? Por que você se interessou por esse tema? Fala um pouco para a gente. Bem, vamos lá. Quem tem algum tipo de atividade jurídica diretamente ligada às áreas de família, seja na condição de advogado, seja na condição de juiz ou de promotor de justiça, defensor público, invariavelmente se depara com algumas situações que pressupõem algum tipo de violação ou de violência direta ou indireta à condição da mulher. No caso das varas de família em particular, para além de outros dramas ou de outros problemas que são muito comuns nesse tipo de seara, no campo patrimonial, a gente verifica com muita frequência, e aí falo na condição de promotor de justiça, e daí a minha aproximação com o tema, uma série de situações, muitas vezes provocadas pelo devedor, tanto no curso da ação de conhecimento, da ação inicial, como na fase de cumprimento de sentença, que inviabilizam, dificultam, obstaculizam o exercício pleno da mulher, do gozo, fruição, dos bens amealhados, dos bens de ameação ou da porção dela. Então, há uma série de entraves que ainda existem no nosso sistema de justiça que acabam promovendo nessa mulher aquilo que a gente chama de revitimização secundária. Então, isso chama a atenção, isso me chamou a atenção, e eu comecei a me debruçar mais a miúde sobre a temática da violência patrimonial em conexão com todo o sistema protetivo que nós temos hoje da mulher, em especial a Lei Maria da Penha. Nós, do Ministério Público, temos uma preocupação muito forte com a violação de direitos humanos. E é preciso que a gente fortaleça e deixe cada vez mais claro que a violação aos direitos da mulher é, em primeiro plano, uma violação aos direitos humanos, reconhecida, inclusive, em tratados internacionais, dos quais nós somos signatários, a exemplo da Convenção de Belém do Pará. Então, como membro do Ministério Público, foi pela prática, pelo vislumbre de uma série de condutas processuais que acabam atingindo a Lei Maria da Penha, em especial o artigo 7º, inciso 4º, que trata da violência patrimonial, e, a partir daquilo, quais soluções, do ponto de vista jurídico, processual e penal também, nós poderíamos adotar no sentido de fortalecer esse sistema de proteção e garantir à mulher o pleno uso, gozo, fruição dos seus bens, sem que ela seja
suprimida, sem que ela seja esbulhada, sem que ela tenha prejuízos ainda maiores em razão da demora, do retardo ou da incompleta satisfação dos seus direitos patrimoniais. O curioso, Daniel, é que somos aqui dois homens falando sobre o direito das mulheres, o que é raro, né? Geralmente a violência doméstica, ela é falada, né? E espero que não nos cortem a palavra e que não nos digam que não temos direito de fala nisso. Né? E aí eu queria só fazer uma pontuação importante, pegando o gancho do professor, para deixar claro que a Lei Maria da Penha, ela é uma conquista do movimento feminista, que desde os anos 70 luta no Brasil por reconhecimento, por visibilidade, por igualdade. É a partir do caso concreto de uma mulher cearense, a Maria da Penha, que alguns órgãos de proteção de direitos humanos, inclusive com a atuação de mulheres, conseguem levar a nossa Corte Interamericana e, a partir de uma condenação do Brasil, o Estado brasileiro edita a Lei Maria da Penha como parte do pacote desse compromisso imposto pela Corte Interamericana. Então, só para deixar claro, nós estamos discutindo aqui como atores, né, ou como professores, ou como interessados no tema, com a devida permissão, para que a gente possa tocar nesse assunto sem deixar de reconhecer a luta incessante e ainda existente e presente das mulheres nesse tema. Porque a Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas do mundo, né? Ela é muito importante, ela faz parte aí de um avanço social muito importante que interessa também aos homens, porque interessa que nós criemos nossos filhos, né, fora que não pratiquem violência, que não sejam violentos e que não sejam machistas, né, porque o machismo estrutural ele está presente em todos nós, e a violência, na verdade, ela está presente no humano, no homem, na mulher, né, o nível de agressividade, né, ela está presente no homem e na mulher. A diferença é que a agressividade do homem que leva à violência física, embora a caracterização da violência doméstica não seja só física, né, mas ela é diferente a violência do homem e da mulher. Né, nós temos a Lei Maria da Penha sempre quando a vítima é mulher. Agora, acho que foi um dos grandes avanços, né, e você, como, antes da gente entrar especificamente na questão da violência patrimonial, que é o nosso foco, a questão da violência doméstica, em geral, né, você tem atuado em casos de violência doméstica em geral, qual é o maior índice de violência? É física, é psicológica? Como é que tem sido a sua experiência? Você tem tido essa experiência, Daniel? Sim. Há aproximadamente 7 anos eu tenho atuação em processos criminais que envolvem violência doméstica. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente abre um leque imenso, né, de violações que nós constatamos na prática. Nesse caso em particular, não há um distanciamento entre a teoria e a prática, nem entre a legislação e o fato. É muito comum, às vezes, a gente reparar na lei alguns dispositivos que muitas vezes não têm aplicação prática. No caso da Lei Maria da Penha, não. Todas as formas de violência que estão descritas no artigo 7º, elas de fato ocorrem. Né? E a gente se depara constantemente com todo tipo de violência. A violência física ainda é predominante, né? Porque até por uma cultura, muitas vezes a violência só é entendida quando ela rompe a barreira física, embora a violência já esteja ocorrendo antes, né? E cada vez mais o esclarecimento é importante nesse sentido, para que a violência emocional, a violência moral, a violência psicológica, o tema que estamos tratando hoje, a violência patrimonial, também sejam percebidas, e a partir do momento dessa percepção, o sistema de justiça possa atuar. Mas, em grande medida, ainda é a violência física, embora ela sempre esteja precedida ou imbrincada num conjunto de outras violações. As morais, as psicológicas, as emocionais e as patrimoniais. Do ponto de vista criminal, a violência física predomina e a violência moral, se nós partimos do pressuposto aí que o delito de ameaça acontece com muita frequência, também acaba ocupando aí os píncaros, né, dos números que nós temos no Brasil. Sem contar os infelizes casos de feminicídio, que são uma epidemia no Brasil gravíssima, e que nós ainda temos muita dificuldade em evitar, né, em prevenir e em reprimir. É incrível que isso acontece mesmo, né? E não tem classe social, né? Isso é claro que
talvez o maior número seja de pessoas menos privilegiadas economicamente, mas não que não aconteça em outras classes, mas é porque a população do Brasil, a maioria é desprivilegiada, né, economicamente, mas isso é em todas as classes, né? E é curioso observar isso, porque é como se fosse a violência doméstica, ela atingisse só uma classe desfavorecida. Isso não é verdade, né? Na sua atuação, isso acontece em todas as classes? Acontece. E no campo da criminologia, eu trouxe essa questão no início e queria voltar a ela, no campo da vitimologia, né? A gente costuma classificar a vitimização em primária, secundária e terciária. E no caso da violência doméstica, as três acabam ocorrendo. O que é que a gente chama na criminologia de vitimização primária? É a vitimização decorrente diretamente do ato de violência. A mulher sofre na pele, no corpo, na alma, na psique, né, no patrimônio, essa violência diretamente. Então, são os efeitos da violência na pessoa. Essa é a vitimização primária. Mas há a secundária e a terciária. A secundária decorre do sistema de justiça, de prevenção, repressão e apuração desses fatos. O constrangimento frequente, né? A falta de equipamentos públicos adequados para receber essa mulher, para fazer a escuta dessa mulher, para fazer o amparo dessa mulher, a demora, às vezes, no atendimento na delegacia de polícia, a demora, às vezes, no atendimento de uma medida protetiva de urgência, ou constrangimento gerado pela revitimização ou sobrevitimização. Muitas vezes tem que prestar depoimento sobre a violência que sofreu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, essa violência secundária, ela existe. E também a terciária, que é tão forte quanto as demais, que é como a sociedade acaba enxergando essa mulher, né? É a violência que ela vai sofrer do corpo social, do preconceito que existe, né? E ela muitas vezes acaba sendo apontada indevidamente, injustificadamente, por uma ignorância como culpada das ações violentas do seu consorte ou do seu companheiro, do seu marido, do seu cônjuge. Então, ela sofre nessas três camadas, ela é vitimizada nesses três aspectos, né? Primário, secundário e terciário, e isso é difícil de verificar em outros casos. Isso acaba acontecendo muito nos crimes sexuais e nos crimes em que há violência de gênero. E é curioso como é que, quando a gente vai nomeando, né, e aí entra a psicanálise, como você vai dando nome às coisas, né, aos fatos, vai ficando mais fácil de dar proteção. Por exemplo, quando nós fizemos a lei da alienação parental, nós então demos nome a essa maldade antiga, né, que é a alienação parental, um nome novo a uma maldade antiga, quando nós demos o nome de violência doméstica, que você traz aqui agora, né, a vitimização secundária, terciária. Então, quando você vai dando esses nomes, você vai evoluindo o pensamento jurídico. É incrível como é que a evolução do pensamento jurídico se faz também pelas palavras. As palavras têm força e poder, né? Muito curioso exatamente. A construção do saber teórico pressupõe a invenção da linguagem. Nós precisamos de uma linguagem própria para nomear os fenômenos sobre os quais nós nos debruçamos. Quando a gente fala, por exemplo, de violência patrimonial, invariavelmente, a violência secundária é um aspecto disso, e é uma violência que tem ocorrido no âmbito civil, né? Porque há uma dificuldade dessa mulher de se amparar no sistema de justiça e, de fato, ter um provimento jurisdicional efetivo, que o bem da vida, de fato, lhe seja entregue, e que aquilo não fique apenas numa declaração formal de sentença. Mas é curioso essa questão da nomeação, né? E aí, falando de a própria nomeação, violência patrimonial, né? E aí agora a gente entra especificamente no tema para falar dessa conexão com o direito de família. O direito de família sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, né? Nós não vivemos sem o direito empresarial, o direito tributário, eu, particularmente, a psicanálise, e o direito penal, há várias conexões. E isso é da maior importância, acho que as pessoas ainda não viram, não sentiram a importância de se entender melhor essa violência patrimonial. Embora ela seja focada no aspecto criminal, mas ela terá uma repercussão no direito de família, e aí eu dou um depoimento meu de quase 40 anos de advocacia, eu nunca vi uma partilha de bens chegar ao final. Por que não chegar ao final? Olha, isso é desesperante, né? Nós estamos até precisando fazer uma lei para melhorar isso, mas enquanto a lei não vem, nós vamos buscando instrumentos normativos, outras fontes do direito, para fazer uma partilha de bens acontecer. Porque a lentidão do judiciário, ela naturalmente favorece, sempre favoreceu e vai continuar favorecendo a parte economicamente mais fraca, que historicamente são as mulheres.
Então, essas mulheres, né, que ficam lá, elas têm toda essa relação de dominação, essa relação histórica de dominação, mas quando a violência patrimonial pode ser também como um mecanismo de fazer acelerar a partilha de bens, né? O que você tem pensado sobre violência patrimonial? Só para quem ainda não está inteirado desse assunto, explica para a gente o que você chama de violência patrimonial, Daniel. Bem, a violência patrimonial está elencada na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/06, no artigo 7º, e está lá definida, né, no inciso 4º. Então, a gente tem como violência patrimonial toda e qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição total ou parcial dos objetos, instrumentos de trabalho, bens patrimoniais da mulher. Então, quando a gente fala de violência patrimonial e a gente olha para o campo civil, né, a gente identifica, exatamente nesse ponto que o professor colocou, um grande número de incidência de atos de violência patrimonial, que tem, no nosso sentir, alguns gatilhos processuais que a disparam, né? Por exemplo, nós ainda temos, por hábito no Brasil, pelo menos é o que tem dito a nossa experiência, pode ser que o professor tenha uma experiência diferenciada nesse sentido, mas já no processo de conhecimento, nós temos uma tendência do judiciário a emitir sempre sentenças ilíquidas em se tratando de partilha de bens. Sempre. Embora muitas vezes exista a possibilidade da sentença ser líquida e facilitar a execução, se necessária, muitas vezes a sentença, o comando dispositivo, acaba se limitando a estabelecer a garantia da ameação. Então, no tocante ao acervo patrimonial descrito nas folhas tais ou descrito nas sentenças folhas tais, reconheço a comunhão em tais termos, parcial, por exemplo, estabelecendo, a partir de tanto, a comunhão em 50% para cada bem. Devendo as partes promoverem, eventualmente, a venda e a alienação, em sede de cumprimento de sentença, ou se for necessário. Então, a gente acaba tendo já um primeiro gatilho aí. Muitas vezes é possível ao magistrado estabelecer sentenças líquidas, com obrigações certas que serão definidas. E um segundo gatilho que nós encontramos, geralmente, é depositar na figura do devedor, né, a condição de levar à frente a alienação desses bens. É um equívoco, né? Muitas vezes esse devedor ele fica na posse quase que exclusiva dos bens ao longo de todo o processo de conhecimento, numa luta imensa para que se reconheça eventualmente o dever de pagar aluguéis ou eventualmente alimentos compensatórios, e quando se tem a sentença, muitas vezes ele ainda está na posse dos bens, ou às vezes o juiz defere uma tutela para garantir à mulher uma reintegração de determinado bem, né, que foi esbulhado ali no curso da ação de família, mas ele fica na posse e administração de todos os demais, e depois do cumprimento de sentença, ele eventualmente será intimado para que ele proceda à alienação, ou para que ele inicie os atos de alienação, ou para que ele traga ao processo avaliações, e quando ele não faz, o juiz acaba se valendo da estrutura do Poder Judiciário, né, para que haja uma avaliação judicial desses bens. Mas há alguns gatilhos e processuais ou procedimentais que a gente deve repensar. Será que sempre numa sentença de partilha ela tem que ser líquida? Será que sempre eu vou ter que deixar isso para ser discutido em cumprimento de sentença? Será que eu não posso, até com uma medida protetiva estabelecida na própria Lei Maria da Penha, colocar a mulher na posse e administração de todos esses bens para que ela proceda, para que ela assim faça a efetiva venda desses bens e distribua a ameação da outra parte? Por que é que nós continuamos, na prática, deixando muitas vezes para o devedor homem esta obrigação? E aí, tendo ele esta posição processual, muitas vezes começa uma série de atos, seja por desconhecimento da mulher da existência de determinado patrimônio ou da existência de determinado tipo de rendimento, né? Seja pela própria condição de machismo estrutural mesmo, de que só ele sabe resolver aquilo, o que é melhor que ele resolva isso. E muitas vezes ele vai resolver da melhor forma para ele. Então, a violência patrimonial é isso, é todo e qualquer ato que configura supressão, retenção, diminuição do direito de uso, gozo e fruição dos bens da mulher, né? Sejam aqueles instrumentos de trabalho, sejam os bens de cotidiano, enfim, os bens da vida em geral, que compõem a sua ameação ou não. Qualquer infringência a isso a princípio, violência patrimonial, e havendo aí um elemento de gênero, e há geralmente nesses processos de famílias, a mulher pode se valer, evidentemente,
do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, com algumas novidades recentes que nós tivemos a partir de 2019. Professor. Quais são essas novidades? Bem, eu sempre fui defensor de que o Ministério Público atuasse nesses processos. Sempre. Então, mesmo antes da alteração de 2019, que passou a prever expressamente que nos processos cíveis também, em que haja indícios de prática de violência contra a mulher, o Ministério Público seja intimado para participar do feito. Então, mesmo antes dessa previsão, eu já defendi a possibilidade de intervenção ministerial, porque havia um interesse social, um interesse público em garantir a não violação aos direitos humanos da mulher. Sim, e aí tem uma vulnerabilidade, né? E o Ministério Público trata das vulnerabilidades, então deve atuar. Então, eu concordo com o seu pensamento. E aí nós passamos a ter uma previsão expressa. E qual é o contributo que o Ministério Público pode dar? É o de assumir uma posição, não só como fiscal da lei, mas também como eventual titular da ação penal ou que dispõe dos mecanismos de provocação criminal, porque para que a mulher não sofra, ou pelo menos se diminua, aquilo que nós chamamos de vitimização terciária. Muitas vezes a mulher não leva a efeito medidas criminais contra o ex-companheiro ou contra o ex-cônjuge no curso de um processo de família ou de um cumprimento de sentença, porque ela se vê oprimida pelas circunstâncias. Ela é julgada. Olha, como é que você vai fazer isso? Você vai prejudicar ainda mais o pai dos seus filhos? Ah, como é que você vai fazer isso? Ele agora vai ser preso e como é que vai ficar o pagamento dos alimentos do menino? Olha, você não faz isso com meu filho. Olha, você não faz isso com meu irmão. Meu irmão é um trabalhador, é um homem honesto. E ela acaba sofrendo diretamente essas consequências, e esse é um fator impeditivo de que muitas vezes ela autorize o seu advogado a mover essas medidas, né? A requisitar, a requerer essas ações de natureza criminal, a provocar o Ministério Público, a provocar a polícia. Então, estando o Ministério Público, e a ideia de estar no curso dessas demandas e percebendo esses atos, esse seria o órgão que traria para si essa responsabilidade, porque é a função institucional dele. Então, se ele verifica a prática de um crime de ação penal pública incondicionada, né, no curso lá, mesmo que na condição fiscal da lei, lá do processo civil de cumprimento de sentença, né, sei lá, nós vamos ter uma destruição de documento da mulher que foi verificado lá. Isso é crime, está previsto no Código Penal. Destruir documento público ou particular, é crime. Né? Poderia esse órgão ali dentro, né, na verdade, deve atuar. Né? E dali ele requisitar o inquérito policial diretamente, sem necessidade de pedir ao juiz, porque não precisa pedir ao juiz para requisitar, o Ministério Público pode requisitar diretamente, né? Ou ele mesmo oficiar um outro colega de promotoria que tem atribuição naquela área criminal para que atue. Né? E nós protegermos de maneira mais completa e efetiva essa mulher, inibindo esse tipo de comportamento, que não é só um comportamento desleal do ponto de vista processual civil, mas é também fato típico. Não raro é fato típico. Quando a Lei Maria da Penha estabeleceu lá no artigo 7º as diversas formas de violência, é evidentemente que ela não criou de per se tipos penais novos. Não é disso que se trata. Mas ela permitia ao intérprete, ou na verdade, ela determinou ao intérprete que estendesse o seu olhar sobre as normas penais e percebesse que em muitos dos tipos penais estabelecidos na legislação penal, há casos de violência doméstica que nós verificamos nas varas de família. Então, desde o crime de dano, o crime de furto, a apropriação indébita, a supressão de documento, o abandono material, são condutas que surgem com muita frequência no curso desses processos cíveis e que o Ministério Público tem o dever de atuar. E agora há uma previsão expressa para que ele seja intimado e participe desses processos. E me parece que a missão do Ministério Público nesses casos, como fiscal da lei, é exatamente estar atento nesse aspecto. Está havendo aqui violação de direitos humanos da mulher? Está havendo aqui alguma prática de crime que precisa da nossa atuação? Né? Essa fraude conjugal praticada, ela tem reverberação criminal? Se tem, esse órgão deve, de ofício, adotar todas as providências no sentido de garantir a responsabilização criminal. E, do ponto de vista civil, propriamente disso, propor medidas arrojadas. Nós sabemos que já há uma vanguarda muito grande no tocante das medidas cautelares, e quando nós ampliamos esse leque das medidas cautelares para incorporar a elas aquilo que está dito na Lei Maria da Penha, inclusive para a proteção da violência patrimonial, nós damos ao juiz um ferramental muito importante, muito forte, para que ele consiga garantir que, de fato, a partilha se utine e que o bem da vida seja, de fato, entregue à mulher. Pois é, só fazendo um parênteses aí na violência patrimonial, que você se referiu a uma outra conexão importante do direito de família com o direito penal, que é o abandono material.
né? Na prática, as pessoas nem sabem direito da possibilidade, né, dessa tipificação, desse abandono material, porque é possível acumular. Você, na sua prática, isso não é muito comum, né? As pessoas não invocam muito essa questão do abandono material, que não deixa de ser uma violência, embora nem sempre aí seja a vítima, seja a mulher, claro, né? Mas na sua prática você vê muitos, você já atuou em casos de abandono material ou é realmente raro? Já atuei em casos de abandono material, acontece, agora menos do que deveria. A gente acaba atuando nos casos de abandono material, muitas vezes, em situações mais relativas a crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, em que há uma atuação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar verifica ali uma situação de abandono manifesta, relata um estudo social daquilo, e aquilo chega ao Ministério Público, que promove alguma investigação e move uma ação de suspensão, de extinção de poder familiar e, paralelamente, a responsabilização criminal. Agora, o professor toca num ponto importante. Para que a gente saia do civil e transite com certa tranquilidade para o direito penal, a gente precisa ter uma atenção maior quanto ao dolo. O dilema penal é o dolo. E aí, quando eu falo daqueles gatilhos que disparam certos comportamentos processuais indesejados e de repercussão criminal, é importante que o operador de direito, seja o membro do Ministério Público, o advogado, o defensor, ou o próprio juiz, tenham cuidado com o dolo. Então, por exemplo, nada impede que no despacho inicial de cumprimento de sentença, lá da partilha, do cumprimento de sentença da partilha, porque mesmo sentenciado, transitado, ele ainda não partilhou, é necessário mover o cumprimento de sentença para que ele entregue a ameação do ex-cônjuge, não há nenhum empecilho para que o juiz, no despacho inicial, que determina lá que ele pague ou que ele entregue no prazo X, ele também coloca uma observação. Ele coloca uma observação nos seguintes termos. Nos termos da Lei Maria da Penha, artigo 7º do 4º, configura violência patrimonial, isso, podendo estar o autor sujeito a eventuais sanções de caráter criminal. E aquilo tem um caráter informativo e de fixação do dolo. Então, quando ele recebe aquela intimação, você foi advertido. Se depois se configurar, né, que você desdenhou processualmente, que você procrastinou indevidamente com o objetivo de prejudicar a outra parte, o teu dolo já começa a se configurar a partir do momento que você foi informado no despacho de juízo que você poderia estar incidindo nessa conduta. Do mesmo jeito que o magistrado faz isso, quando ele dá um despacho para intimar uma testemunha, advertindo-a de condução coercitiva e até de crime de desobediência, nada obsta que num cumprimento de sentença, muito mais ainda, né, e até, professor, como um tipo de medida protetiva, porque a gente está muito bitolado a medida protetiva, as que estão previstas na lei, mas a lei é um rol exemplificativo. Sim, né? Isso e o juiz muito pode, importante. a título de medida protetiva, advirto ao devedor que, neste caso em particular, isso. E isso pode ser solicitado para que conste do mandato, seja pelo advogado, seja pelo membro do Ministério Público que atuar. E aí eu começo a criar ou a formar esse dolo mais contundentemente, para que, eventualmente, se haja algum tipo de persecução criminal paralela àquela ação civil, esse dolo fique minimamente evidenciado, né? O que acontece no abandono material é justamente isso. Muitas vezes a dificuldade em processar o abandono material é pelo dolo. Mas como é que eu configuro o dolo? Como é que essa conduta não é culposa? Né? Ou como é que essa conduta, na verdade, ela deriva de caso fortuito, ou ela deriva de força maior? Não estando nesse contexto, é caso, sim, de crime e, portanto, de eventual responsabilização penal. Você tocou num ponto muito importante das medidas protetivas, porque no caso da violência patrimonial, né, a medida protetiva tradicional, comum e conhecida é o marido não pode mais chegar perto da mulher. Em que isso ajudaria, né? Assim, em que isso contribuiria? Nada, ele vai achar bom, né? Isso pode ser bom. Agora, por isso que nós precisamos desenvolver, e daí a importância da evolução dos estudos, da evolução do pensamento jurídico nessa questão das medidas protetivas, de não ser um rol taxativo, e isso aí é que mora a beleza do direito, né, que é essa evolução constante. Nós temos ali a regra que está posta, mas nós podemos, ela comporta interpretação e tal. O que você acha melhor como pedido? Porque, por exemplo, tem uma violência patrimonial, eu vou pedir que caracterize a violência patrimonial. Qual é a penalidade para quem pratica violência patrimonial? O que você acha que seria melhor para a melhor punição, a melhor sanção, vamos dizer assim, né? Perfeito. Bem,
se me permitir só abrir um parênteses com relação ainda à medida protetiva, né, em particular de caráter patrimonial, e esse rol exemplificativo. O artigo 24 da Lei Maria da Penha estabelece alguns exemplos de medidas protetivas que podem ser aplicadas em casos de violência patrimonial. A lei teve esse cuidado. A lei diz, em havendo violência patrimonial, o juiz poderá deferir determinadas medidas protetivas e claramente diz, dentre outras, né? Então, lá está, por exemplo, a proibição de aquisição de bens. Eu não sei se o professor já teve a oportunidade, eu já verifiquei processo em que no curso do cumprimento de sentença ou da ação ainda de conhecimento, o indivíduo começa a adquirir bens. Né? Uma medida protetiva prevista em lei é de proibir a aquisição de bens por parte dele, bem como também proibir a alienação de bens, proibir inclusive a alocação de bens em comum. Isso está previsto expressamente na norma, bem como a suspensão de procurações que eventualmente ele tem em nome dele. Às vezes o indivíduo tem uma empresa e faz a empresa e coloca a empresa no nome da mulher ou a empresa familiar, mas ele tem uma procuração para administrar e nesse ínterim muitas vezes ele usa essa procuração para sacar valores, né, para desviar recursos. Então a suspensão de eventuais procurações existentes também é uma medida prevista expressamente, né? Restituição de bens indevidamente retirados da posse da mulher, dentre outros. Agora, é preciso elastecer isso. Então, uma das medidas que eu tenho solicitado e que tem mostrado eficiência, quando eventualmente o judiciário entende por deferi-la, é a inversão da posse. Pois é, isso é muito importante, né? Você tocou num ponto crucial, porque as pessoas falam, violência patrimonial, eu vou reivindicar isso, mas ele vai ficar afastado, isso não resolve nada. Então, e esse ponto que você bem realçou, dentre outros, me lembra o artigo 1593 do Código Civil, que foi no período da vacatio legis, né, em 2002 e 2003, o IBDFAN sugeriu a inclusão dessa expressão lá, né? O parentesco é natural, civil, né? E abre brecha para outros, né? Fala, dentre outros, né? E da mesma forma, essa expressão, dentre outros, na Lei Maria da Penha, abre um leque de proteção, né? Um leque de proteção às vítimas da violência patrimonial, que pode ser muito interessante. Eu acho um aspecto primordial nas medidas de proteção é que, além dela permitir, por exemplo, uma medida de inversão de posse, sei lá, o indivíduo está na posse de 6, 7 bens, de 2, 3 carros, e ela ficou com um apartamento. O juiz pode, de plano, já no início, inverter essa posse, dizer, não, peraí, até a gente decidir isso aqui, eu vou inverter a posse. Esse bem que está com você vai para ela, esse bem que vai para ela, e a gente fica nesse patamar aqui, com a administração, para que a gente nem tenha que discutir aluguéis, porque muitas vezes se fixa os aluguéis, mas ele também não paga, né? E ambos fiquem aí já com essa posse estabelecida por decisão interlocutória. Tá? E se for o caso, reintegra ela ou emite ela na posse de plano. Mas o aspecto mais importante que eu percebo nas medidas protetivas é o artigo 24A. Porque o artigo 24A da Lei Maria da Penha prevê que é crime descumprir medida protetiva. Então, se eventualmente aquilo é dado como medida protetiva e fundamentado como tal, qualquer descumprimento do devedor ou do ex-cônjuge ou do ex-companheiro no curso da ação é crime. É diferente de uma simples medida de caráter cautelar puramente civil, sem essa fundamentação, sem esse objetivo. Ele descumprindo aquilo ali, vai estar sujeito a uma multa, vai estar sujeito a algum tipo de repreensão processual. Mas, se é uma medida protetiva amparada na Lei Maria da Penha, e não há nenhum prejuízo e nenhuma vedação para que o juiz de família conceda a medida protetiva, né, a própria lei é muito clara. Havia uma discussão sobre isso, mas o 24A encerrou quando ele disse: é crime descumprir medida protetiva, e lá no parágrafo ele diz: independente da medida ser sido determinada por juiz civil ou criminal. Não importa. Isso é texto da lei. Então, se o juiz defere e fundamenta nesse sentido, né, o descumprimento é criminoso e pode ensejar, inclusive, prisão em flagrante. Então, é um mecanismo de admoestação muito forte que pode colaborar indiretamente para o resultado efetivo lá do processo civil, que é a resolução rápida, imediata e justa, evidentemente, e justa, né, respeitado o contraditório e ampla defesa do patrimônio da mulher. Eu ia te fazer uma pergunta, mas por que é que as pessoas não invocam muito a violência patrimonial, e por que as pessoas... Aí eu me lembrei da lei da guarda compartilhada, que está claro que fala da convivência igualitária, né, tem todas aquelas... Mas as pessoas não cumprem, não leem, não prestam atenção. Por que você acha que as pessoas invocam tão pouco
a violência patrimonial, na sua experiência como promotor? Bem, primeiro, a gente não pode considerar o machismo estrutural e institucional que existe. Então, muitas vezes, os olhos são fechados para isso. Isso é visto como uma coisa de menor valor, e nós sabemos que não é verdade. Muitas vezes, a mulher sofre tanto quanto, resguardadas as devidas proporções, né, no seu íntimo, os efeitos da violência patrimonial, como muitas vezes até de uma violência emocional ou até física, porque isso diz respeito à dignidade dela, como ser humano, e a possibilidade dela se reinventar, dela se reconstruir, dela ressurgir, dela renascer, né? Então, é muito grave. O primeiro aspecto é esse. Há uma cegueira, às vezes deliberada, às vezes não, que é ainda um resquício de um machismo que nós precisamos desconstruir, e que essa proteção tem que ser integral, tanto no campo penal como no campo civil, e isso tem que se comunicar o tempo todo, porque é um sistema de proteção. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é ainda, infelizmente, um efeito daquela vitimização terciária, é a pressão social sobre a mulher, né? Ela já é muitas vezes mal vista, indevidamente mal vista, por estar perseguindo algo que é dela de direito, e quando aquilo parte para atingir mais fortemente a liberdade, né, ou como se costuma dizer no senso comum, para sujar o pai dos filhos dela, né, e ela vai para medidas mais graves porque ela está sendo obrigada a fazer aquilo, porque ela está sendo vítima novamente, ela é julgada, né? Às vezes ela é pressionada dentro de casa, ela é pressionada no trabalho, ela é pressionada pelos amigos, ela é pressionada por uma cultura que, mais uma vez, a vitimiza. E aí ela acaba ponderando, muitas vezes, para o advogado que quer fazer, que quer representar, que quer ingressar com as medidas, elas, não, mas é o pai dos meus filhos, mas é porque eu conversei com a minha ex-sogra, e minha ex-sogra pediu que eu não fizesse, porque ele vai se resolver, e eu tenho medo, porque vai prejudicar o meu filho, né, ele é o pai do meu filho. Então, existem esses entraves sociais e essa coação moral que também é exercida sobre a mulher para que ela não adote essas providências. E o terceiro, professor, se me permite, é a falha do próprio sistema de justiça. Muitas vezes o Ministério Público não está atento a essa questão. Acontece. Muitas vezes o advogado pede a intervenção do Ministério Público e vem aquela cota padrão dizendo assim, não há interesse de incapazes, portanto o Ministério Público não sei o caso da atuação. Ei, mas espera aí, não é só interesse de incapaz. Não é só interesse de incapaz. Por isso é que a gente sugere também, como uma ferramenta que pode ajudar, é que se o advogado percebe que há indícios de violência patrimonial, que ao requerer a intimação do Ministério Público, ele diga isso. Não apenas diga assim, a intimação do representante do Ministério Público, mas que ele diga, em virtude dos indícios de violência patrimonial, decorrentes dos fatos narrados na petição inicial, das folhas tais a tais, né, verifique-se a possibilidade de intervenção do Ministério Público, razão porque requer a intimação do órgão para que acompanhe o feito e garanta o cumprimento da Lei Maria da Penha, se necessário for. Ponto. Quando o promotor recebe aquilo, o impacto sobre ele, institucional e legal, é mais forte do que, às vezes, deixar que ele leia o processo, e deve ler mesmo, e ele perceba se há ou não. Porque na prática forense, muitas vezes, acaba vindo esse padrão. Verifica se tem interesse de incapaz, se não tem interesse de incapaz, acaba devolvendo e deixando a vítima totalmente desassistida. Porque o papel do Ministério Público acaba sendo também o de pressionar, né, pressionar a parte para que cumpra, eventualmente requerer ao Poder Judiciário, recorrer, representar e envolver os mecanismos cabíveis na condição fiscal da lei, mas com o objetivo de garantir o cumprimento da proteção internacional e nacional da mulher, para que não haja violência, para que não haja esse tipo de violência no curso do processo, e ela tenha acesso àquilo que é dela de direito. Pois é, porque quando você fala o Ministério Público não tem interesse, não há interesses de incapazes, né, envolvidos, mas o que a gente tem que evoluir no pensamento, assim, não há incapazes, mas há vulneráveis, né, a questão da vulnerabilidade, acho que você tocou num ponto importante, mas só para a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, você falou uma coisa que eu acho que é importante, você disse da vitimização secundária, terciária. Fala para a gente rapidamente o que é isso, assim, só para as pessoas entenderem, né? Vitimização secundária, terciária, porque isso é importante na medida que nós vamos construindo novos conceitos aí sobre a violência. Esses conceitos são conceitos da vitimologia, né, que é uma área de estudo compreendida pela criminologia. Então, quando a vitimologia se debruça sobre os tipos de vítima e os efeitos que a vítima sofre na sua esfera de liberdades a partir de um ato de violência, ele costuma classificar essas vítimas em 3 níveis, né? Ou os efeitos sofridos por essa vítima em 3 níveis.
A vitimização primária, a secundária e a terciária. A primária diz respeito à violência em si, sofrida diretamente pela vítima. Então, é a ameaça, é a agressão, é o tapa. Essa visível, né, que é mais visível. Né? É a que tem suor, é a que tem sangue, é a que tem contato, é a que tem pressão emocional forte, direta sobre a vítima, proporcionada pelo agressor, diretamente. Né? Essa é quando a gente fala, geralmente, em vitimização, a gente está se referindo apenas a essa. Classicamente, essa seria o que a gente entende, é o que a gente entende por vitimização. Mas a vítima de um crime sofre outros níveis de vitimização, e aí vem a secundária. A secundária é que ela sofre quando ela busca os aparatos de justiça, quando ela busca a reparação. Então, a violência que não vem do agressor, muitas vezes vem do sistema que deveria protegê-lo. Então, é o olhar da autoridade policial, a demora no atendimento na delegacia. Aquele só um parênteses, aquele clichê clássico, né, assim, que já virou um clichê, que assim, você foi estuprada, mas também com essa saia curta, né, aquela coisa. Sem contar esses casos mais absurdos, né? Eu vou dar um exemplo concreto, né? Uma situação muito comum em processo de família, em que o indivíduo fica na posse exclusiva de um bem e ele ir lá e trocar a chave. Isso acontece. Talvez o professor já tenha se deparado com alguma situação dessa, que é exercício arbitrário das próprias razões. Então, ele vai lá, troca a chave do apartamento, a chave que ela tem, ela não acessa mais, e aquele bem é comum. Aquele bem faz parte da comunhão. Sim. Então, ela vai na delegacia fazer o boletim de ocorrência e o escrivão diz a ela, isso é um caso concreto, e o escrivão diz a ela, olha, mas não faça isso, porque ele é dono também. Não, aí ela diz, eu sei que ela é dono também, mas eu também sou, e eu quero ter acesso. Ele foi lá e trocou a chave, ele exerceu arbitrariamente as próprias razões dele. Isso aqui não pode ser assim. Né? E agora eu estou impedido de acessar. Inclusive, ele passou uma mensagem para o síndico para que eu não passe na portaria do prédio. Né? E aí ela é convencida a desistir. E aí não só isso. Então tem, por exemplo, a demora no deferimento de medida protetiva, a necessidade, muitas vezes, hoje, com orientação em sentido contrário da Lei Maria da Penha, em razão de alteração recente de 2019, para que não ocorra isso, mas ainda acontece, dela ser ouvida na delegacia, depois ela é ouvida em juízo uma vez no campo civil, depois ela é ouvida em juízo uma vez no campo criminal, então ela acaba se sobrevitimizando ou se revitimizando várias vezes contando a mesma história. Né? A própria demora, a inobservância da duração razoável do processo. Olha só, o reconhecimento da violação de direitos humanos no Brasil pela Corte Interamericana, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós tínhamos 10 casos, salvo engano, hoje nós temos 11 casos, mas eu vou pegar os 10 casos. Dos 10 casos que foram levados do Estado brasileiro à Corte Interamericana, o Brasil sofreu condenação em 9. E desses 9, na maior parte deles, diz respeito à ausência de efetividade do sistema de justiça brasileiro. No caso da Lei Maria da Penha, em particular, da inobservância da duração razoável do processo para apurar a violência que ela sofreu. O indivíduo passou lá 15 anos condenado e sem cumprir a pena. Né? Então, não há sobrevitimização ou violência secundária maior para uma mulher do que um processo civil de partilha de bens eterno. E essa é uma violência grave. Né? E a terciária, só para a gente concluir, é aquela da sociedade, que vai ter interferência direta nos processos de família, né? Quer dizer, é aquela cobrança da mãe, é o olhar do vizinho, essa aí tá aí agora querendo tomar tudo do marido, né? Essa aí agora já tá com outro, mas não tá nem resolvido o processo dela lá, e ela tá querendo sugar o cara. Até aquelas piadinhas, professor, não sei se o senhor já reparou, passa muito em rede social assim, casado, separado, divorciado, aí é um galo, né? É um galo. Perceba que não é uma galinha que é colocada ali, né? Não é um animal outro, é um galo, é um homem ali, né? E aí ele aparece com menos pena e depois totalmente depenado. Aquilo é um machismo. Porque, na verdade, aquilo esconde uma atribuição à mulher, né, de que ela tem uma sanha patrimonial indevida, e não é verdade. Né? Então, ela acaba sendo também criticada socialmente, e isso também a vitimiza. Essa é a vitimização terciária. Essa é a terciária, exatamente, que eu ia perguntar. Finalizando, falando da secundária, da terciária, e isso é muito importante, como eu disse, estou repetindo, insistindo, à medida que nós vamos nomeando, isso vai ficando mais claro a evolução do pensamento científico, né, do pensamento jurídico, porque é muito triste uma
uma partilha de bens durar 20 anos, 30 anos, 40 É inadmissível. anos. Né? Isso é uma violência patrimonial. A partir do momento, e vocês que nos ouvem aqui, a partir do momento em que todas as pessoas se conscientizarem disso, isso poderá ser usado em favor da parte mais vulnerável, historicamente as mulheres, né? Eu advogo só em família, mas nós temos essa conexão importante com o direito penal. Eu sempre fico pensando em instrumentos, mecanismos, assim como você já deve ter pensado, de como acelerar a partilha, né? Pedir prestação de contas na administração de bens, pensão compensatória, que também não há uma regra, mas é uma teoria que nós desenvolvemos no direito brasileiro, que o STJ e diversos estados, e todos os estados têm concedido até que se partilhe os bens, porque é muito injusto, né, que alguém que não tem a posse do patrimônio, e isso quando são bens, quando são muito evidentes, é até mais fácil. O problema é quando entra a questão das empresas, e aí entra um outro problema, né, que o nosso colega Rolf Mandalena tem falado muito, devemos a ele o desenvolvimento dessa teoria da desregada, da fraude no direito, né, a partir da desconsideração da personalidade jurídica, mas isso tudo faz o encontro com a Lei Maria da Penha, né, faz o encontro com essa violência patrimonial, que vem ajudar a desvelar essas fraudes, né, porque as pessoas fazem isso e acham isso normal, né? Então, a importância dessa nossa conversa é que nós vamos trazendo à tona, né, nós vamos verbalizando e deixando claro como é que isso é possível, vamos desvelando, falar de violência patrimonial, que já está lá na lei, porque uma das grandes dificuldades que nós temos no Brasil é fazer leis para determinados assuntos. Essa já tem a lei, só que ela tem passado despercebida, né? Você falou uma coisa muito importante, assim, da aplicação, que poucas pessoas, muitos clientes e advogados com quem eu conversei, falaram, mas não, violência patrimonial não vai dar em nada, fazer o afastamento dele, isso não me interessa, né? E acho que a questão é exatamente isso, olha, dentre outras medidas, o juiz pode aplicar essas medidas que você bem descreveu aqui, mas é preciso que tenha coragem, porque grande parte dos juízes ficam na comodidade ali né, tem que ser criativo, tem que ser corajoso. Ou um processo massivo de educação, que é o trabalho, sim, que é um dos trabalhos magnificamente desenvolvido pelo IBDFAN, né, de orientar, de educar. Quer dizer, é preciso que haja uma cultura nesse sentido, uma cultura jurídica. A gente não pode deixar essa discussão só no campo criminal, porque ela não foi feita só para o campo criminal. A Lei Maria da Penha não foi feita para isso. A própria medida protetiva, hoje é consenso, que ela tem natureza civil. A competência híbrida do juizado de violência doméstica tem seu hibridismo justamente no fato de que um juiz de violência doméstica defere uma medida civil, que é a medida protetiva, né? Então, assim, a gente precisa romper essa barreira, né? Essa discussão tem que ser feita, a Lei Maria da Penha tem que ser rotineiramente citada nas ações de família, nos despachos, tem que aparecer nas peças processuais, isso tem que fazer parte da discussão dos processos em que há mulher e em que há violência, né? Com qualquer repercussão que exista. A gente está falando aqui do campo do direito das famílias, mas isso também se aplica ao direito do trabalho, isso também se aplica, sim, a outras vertentes. Às vezes uma mulher é demitida lá no ambiente de trabalho por uma questão de gênero. E, eventualmente, ela pode solicitar alguma providência naquele sentido. Mas nosso aspecto aqui, professor, eu não sei se o senhor... mas eu, com certeza, sim. O senhor sabe, melhor do que eu, inclusive, que isso é muito frequente. Como o senhor bem disse, é inadmissível que uma partilha dure 20 anos. Isso é, infelizmente, rotineiro em varas de família, esse tipo de abuso de direito e de omissão estatal. Vou voltar às condenações na Corte Interamericana, de omissão estatal na garantia de direitos humanos. A Lei Maria da Penha consagra um dever do Estado brasileiro de proteção de direitos humanos, e a violência contra a mulher é uma violência que bate diretamente na questão de direitos humanos, não só pelo Zeitgeist, não só pelo espírito do tempo, mas por uma necessidade imperiosa de desenvolvimento das nossas relações sociais. Não há como se permitir uma sociedade saudável em que as mulheres sofram violência patrimonial. Essa violência tem que ser coibida e existem mecanismos. É preciso que o judiciário coíba, é preciso que o Ministério Público fiscalize e é preciso que cada vez mais a sociedade se conscientize a estar do lado da mulher nesse tipo de peregrinação.
porque Pois não é é, e fácil. a lei Maria da Penha, ela tem um efeito jurídico, prático, mas ela tem um outro efeito que já pegou, que é um efeito pedagógico, assim como a lei da alienação parental, né? Então, assim, todo mundo já viu falar, ela se popularizou, então ela começa a dar didaticamente uma proteção, né? Agora, uma das coisas que eu acho que pode mudar nisso, que é, como você bem disse, é pela educação, é das pessoas acharem, porque todos os advogados, o mundo jurídico, acha normal uma partilha de bens durar 30 anos. Isso não é normal, está errado, né? Então, assim, quais os mecanismos que nós vamos fazer? Então, vamos usar a violência, a invocação da violência patrimonial para resolver essas questões que são sempre usadas como, que são um instrumento de poder, né? Quebrar esse instrumento de poder, essa influência aí, né? Eu acredito que se a posse for invertida como uma medida protetiva e a mulher ficar na administração de boa parte do acervo patrimonial, a partilha se resolve em um ano, em 6 meses. É só o tempo de fazer a avaliação e de ser feita a venda. Se de outra banda isso for deixado ainda culturalmente, via de regra, nas mãos do ex-cônjuge, para que boa parte dos bens que estão com ele sofram avaliação, e ele tem o controle das informações existentes sobre esses bens, e ele tem o controle da administração desses bens, né? Isso só vai facilitar situações de fraude, situações de morosidade e de indevida procrastinação processual. Os mecanismos de multa, os mecanismos, muitas vezes, eles existem, eles são aplicados, mas eles acabam não revertendo, do ponto de vista prático, em uma solução para a mulher. Nós sabemos que posse e propriedade são coisas absolutamente distintas, mas a posse permite à mulher uma série de exercícios de faculdade da propriedade que pode, de alguma maneira, amainar essa sensação de vitimização, né? Se ela está na posse daquele apartamento na praia, né, até que aquele apartamento seja vendido, me parece, né, que isso amaina, de certa forma, esse tipo de vitimização secundária, né? Ao passo que, estando com ele fecha na chave, né, ela usa, nem os filhos usam, né, e aquilo ali fica sendo discutido em juízo, pedindo avaliação e dizendo que, enfim, nós sabemos a quantidade de questões que são levantadas muitas vezes no cumprimento de sentença de ações de partilha. Daniel, nós vamos chegando ao final e são conversas como essa, né, questões, trabalhos como o seu, que tem se aprofundado, eu já falei disso, mas não me aprofundei muito, você tem se aprofundado, né, nesse aspecto. É assim que nasce o direito, assim que nascem novos direitos, novas possibilidades de uma aplicação mais eficaz para o direito, né, e o direito de família busca sempre nessas conexões. Então, eu tenho que agradecer muito, não só a sua presença, mas o desenvolvimento desse seu trabalho. E, para encerrar, fala para a gente, vai sair um livro sobre isso? Você pensa em escrever? Está precisando? Eu estou escrevendo. Porque não tem, você terá... Não tem, eu estou escrevendo, mas estou precisando de um parceiro para concluir, de uma outra visão, né, para a gente poder dialogar, mas a gente está discutindo coisas importantes. Por exemplo, existe crime de bagatela em se tratando de violência patrimonial? Nós estamos defendendo que não existe crime de bagatela. Então, não é porque ele suprimiu a documentação dela e destruiu, e por aquilo tem um menor potencial lesivo, que vai se entender que aquilo ali é um crime insignificante, e, portanto, atípico. Então, nós estamos defendendo questões como essa, claro, amparadas na doutrina, no direito comparado, nas premissas internacionais sobre o tema. Outra questão relevante, as escusas absolutórias previstas no Código Penal, né, que prevê lá que crimes patrimoniais cometidos entre cônjuges, por exemplo, são isentos de pena. Qual é o limite disso, né? Qual é a aplicação disso? É evidentemente que isso não se aplica a ex-cônjuges, por isso que a prioridade na sentença de divórcio é um elemento importante para caracterizar determinadas condutas criminosas, né? Então, a gente vem discutindo isso, tentando refletir sobre essas questões e colocar para que as pessoas possam estudar, debater, discutir, aplicar, e que a gente possa, lá na ponta, garantir um processo civil mais efetivo para a mulher no tocante àquelas demandas em que há discussão de partilha de bens. Muito obrigado mesmo. Esse assunto ele ainda precisa ser melhor desenvolvido, mas estamos aqui falando um pouco, demos alguns passos adiante. Vocês que nos ouvem poderão também nos ajudar a desenvolver mais esse tema, né, a partir do momento em que se traz a consciência todas essas questões. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa edição de Diálogos de Direitos de Família, e eu convido a se inscrever no canal, ativar o sininho
e deixar seu comentário. Eu vou gostar muito de saber o que você ajudou, se isso realmente te instigou a pensar, se isso contribuiu com alguma coisa para a sua vida profissional, para a sua vida como jurisdicionado, inclusive, né? Muito obrigado e até a próxima.